Então, pessoal, boa noite, tá? Para quem entrou depois que eu me apresentei, meu nome é Andréia, tá? Hoje eu sou professora e sou também coordenadora da área de Arquitetura e de Engenharia na Faculdade ADES de Lagarto. Então, é um prazer receber vocês aqui. Temos o professor Rafael, que também é professor da Engenharia Civil aqui também na ADES de Lagarto. Não sei se tem mais algum outro professor, se tivesse apresente depois para mim. Eu acredito. Tem mais outro professor aqui? Eu não estou vendo. É um prazer tê-los aqui, tanto alunos como convidados também, que se interessaram pelo tema. Tá? Quando nós pensamos, tanto eu como o Rafael, em trazer alguém para falar sobre o mercado imobiliário, né? O nome de Gabriel, assim, está lá no topo. Então, nós pensamos exatamente, bem, vamos trazer o melhor, né? Vamos trazer quem sabe falar do mercado, né, Rafael? E aí pensamos exatamente nesse tema que é tão relevante, tanto para nossa área, né, como também para toda a comunidade. E aí convidamos exatamente o Gabriel Loyola, que é corretor, avaliador de imóveis e perito judicial, que depois você vai destrinchar um pouquinho para a gente todo esse currículo aí, tá? Tem mais de 10 anos aí que está atuando no mercado, né? É proprietário, né? Eu não sei como é que chama, exatamente como é o nome da imobiliária. Apresente para mim, por favor, Gabriel. Casa Mais Imobiliária. Casa Mais Imobiliária. Então, é um prazer novamente te receber. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Assim, falar do mercado imobiliário para mim é muito gratificante, porque a gente vive bastante do mercado, né? Eu vou dizer que eu tenho mais de 20 anos de estrada, né? Meu pai, lá atrás, fundou loteamento, e aí eu sempre menino lá, aproveitando esse ensejo, né? E em 2010 eu me ingressei para ser corretor de imóveis, né? Hoje, além de ser corretor, como você falou, avaliador, perito, também sou delegado do CRES, né? Que é um tema muito importante porque a gente atua no combate aos contraventores, né? A atuação do CRES ela envolve justamente isso, no combate aos contraventores no mercado imobiliário, né? E aí, para falar sobre isso, para falar do mercado imobiliário e suas transformações, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, né? Então, para falar do cenário que vivemos hoje, a gente tem que voltar um pouquinho lá no passado, né? E o primeiro tópico que eu quero falar é justamente o mercado imobiliário nos anos 90, né? Como eu falei até com a Andréia, até perguntei, você é dos 90, dos 80? Mas é aquela situação. Quem viveu lá atrás sabe como tudo evoluiu, né? Eu comentando com ela e a gente falando sobre a questão como era o mercado antigamente, como é que, por exemplo, os profissionais construíam suas casas, como é que na época não existia, né, digamos aqui na minha cidade, por exemplo, corretores licenciados para poder estar atuando. Então, era aquela família que se fazia, o projeto geralmente era lá atrás, era no chão mesmo, as medições eram de varas. Então, eu que sou da década já praticamente de 85, 86 que eu nasci, né, 90, 94, acompanhei muito meu pai em loteamentos e foi uma bagagem muito interessante que eu vivi de perto, né, o crescimento imobiliário da minha cidade, aqui de Lagarto. Mas, contudo, Lagarto, não só Lagarto, mas como Sergipe, todo o Brasil, foi evoluindo. E quero destacar aqui, digamos assim, os conselhos, né? Tipo, o Conselho do CRES Sergipe, o de Arquitetura, o de Engenharia, eles foram importantes para essa evolução, né? Porque se você for olhar lá atrás, aqui em Lagarto, por exemplo, nós tivemos o plano diretor a partir de 2006. A gente seguia a lei federal, né? Voltado para esse contexto, mas a gente não tinha algo que se regulamentasse questão de obras, a questão, digamos, de quantos metros quadrados, quanto é que podia desmembrar, a questão de um terreno. E o plano diretor ele veio para realmente melhorar isso, né? Se você
se a gente for analisar todo o contexto de modo geral, o desenvolvimento de uma cidade, todo o desenvolvimento de uma cidade depende muito do município, da Secretaria de Obras, porque ela que vai fiscalizar, que vai atuar diretamente nas construções irregulares, porque a gente sabe que lá atrás vivenciamos muitos projetos que não tinham nem alvará de construção. Mas para você ter um alvará de construção, você precisa de um profissional que possa estar assinando, né? E isso vai depender muito do tamanho da obra, engenheiro, arquiteto, para poder assinar. Então, essa fiscalização, esse empenho do município é importante para esse desenvolvimento, né? Porque muda a cara de uma cidade. Se você olhar cidades aí que têm um desenvolvimento muito maior, relacionado até padronização de casa, tamanho de lotes, né? Isso tudo vem com plano diretor. E isso, os engenheiros, os arquitetos, vai ajudar, porque todo profissional vai ter que ser contratado por alguém para iniciar uma construção, para ter aquela RT, hoje engenharia é o CAL, né? Se corrige se estiver errado. Então, basicamente, esse contexto ajuda a nossa cidade. Então, a gente falando aqui de lá atrás, 1990, meu pai fez esse loteamento, pra você ter uma ideia, eu participava, os prefeitos iam até lá agradecer e parabenizar. Agora, me pergunte se tinha algum projeto de loteamento aprovado. Era na cara, na coragem. Então, ou seja, se fazia os loteamentos, aí os municípios, os políticos, né, prefeitos, deputados, senadores, conseguia verba para fazer o quê? A pavimentação, que isso era uma obrigação do loteador. Mas, enfim, foi construído um dos maiores bairros aqui da nossa cidade, que é o bairro Loyola, e cresceu bastante. Então, nesse contexto, a gente vivenciou muita coisa, né? A gente viu a cidade crescer, mas também, em contrapartida, por não ter tanto a atuação dos profissionais. Pronto, os corretores de imóveis, praticamente, se tivesse na época, eram uns 3 ou 2. Fiz até uma pesquisa, mas eu não consegui êxito na pesquisa, né? Mas eram muitos contraventores naquela época. E se for contar a questão de engenheiros, arquitetos, técnicos, edificações, todos os profissionais, a gente não tinha praticamente profissionais que estivessem ali assinando. Geralmente as pessoas pegavam aquele caderno, né, de escola, pegavam uma reguinha lá, daquela de 30 centímetros, e aí fazia o projeto. E aí fazia casa. Então, você vê a discrepância de toda essa evolução que a gente está vivenciando hoje, né? O mercado, ele é grande, ele é pulsante. Se você olhar a quantidade de cada cidade que tem de terras sendo loteadas e tudo mais, isso é de grande importância, porque tem um profissional ali envolvido. Tem um profissional de arquitetura, tem um profissional de engenharia, né, que é o projeto urbanístico, que é a parte do arquiteto. Aí tem a parte de engenharia também, que todo loteamento tem que ter. E também dos corretores de imóveis. Então, isso é tão importante, né, porque quando eu falo corretores, eu faço toda a classe, ou seja, empreendimento vem de imobiliária, né? Mas esse contexto, e se for analisar cidades que tiverem empreendimentos, onde teve arquitetos e engenheiros que assinaram, né, ali sua responsabilidade para projetar um loteamento, para projetar uma casa, ajudou a construir a sociedade, ajudou a evoluir. Então, isso é muito bacana. Então, se você parar para analisar o que você pode representar na vida de cada um, por exemplo, eu realizo sonhos, né? Vocês projetam. Então, é muito fantástico. Se a gente entrar nesse contexto, entender o quanto a gente é tão importante, né? Eu estava numa entrevista na rádio hoje, né, do Prefeitinho na Juventude FM, falando da nossa palestra de hoje e falando de alguns dados, algumas situações, falando sobre a revolução, falando sobre todo esse contexto do crescimento imobiliário e a importância, né, dos profissionais de cada área, né? E aqui, voltando ao contexto, quero destacar vocês, que já são
e que vão ser, valorize o conselho que vocês vão ficar, digamos assim, a mercê, né? Ou seja, eu, como delegado do Cresce aqui, eu teclo nessa situação. Pessoal, a gente tem que valorizar, porque é deles que vão vir a fiscalização, para a gente fiscalizar o contraventor para arquitetura e engenharia, fiscalizar as obras irregulares, ser parceiro do município justamente para que o município fiscalize, atue, multe essas obras irregulares que não tenham realmente o alvará, o projeto, né, assinado. E isso é tão importante, porque com esse combate a gente vai ter realmente mais atuação dos profissionais de cada área. E eu destaco isso porque a gente desenvolve muito a sociedade. A gente, digamos, hoje, né, um dado do ano passado, a gente movimentou a economia do nosso país em cerca de 19% do PIB. Então, isso é fantástico. Quando a gente fala assim, não só foi corretor que fez as vendas, mas por trás da venda do corretor de imóveis, a gente tem o quê? A gente tem os engenheiros, os arquitetos, todos os profissionais envolvidos para que possa ofertar no mercado, né? O déficit habitacional, ao longo do tempo, só vem crescendo, né? Se você for olhar para cada cidade, tipo Lagarto hoje, uma situação que está crescendo bastante. A gente tem um déficit habitacional aqui de quase 3 mil unidades, onde vai precisar de pessoas que possam projetar para fazer, corretores para vender, empreendimentos para chegar. E isso é muito importante. Então, esse tema que eu estou falando inicial, para ir lá um pouquinho no passado, para a gente vivenciar esse momento agora, é justamente isso, porque nós passamos por muita crise, né? A gente, se for comparar lá atrás, o desenvolvimento do nosso país, a gente tinha lá a inflação, que é um absurdo, a gente não tinha uma certeza real de valores, né? De quanto é que valia um cruzeiro, e era horrível, eu acho. Imagino que, e mesmo naquela época, era importante o mercado imobiliário, porque se você investisse em imóveis, consequentemente, quem investiu muito naquela época ganhou muito dinheiro também. E na implantação de 1993 para 1994 do Plano Real, a cara do Brasil começou a desenvolver muito mais. Mas a questão industrial do Brasil, lá atrás, ajudou muito todo o contexto, de modo geral. E aí vivenciamos esse crescimento, digamos assim, a passos curtos, né? E isso dependia muito da política local de cada região. Essas políticas realmente, ela traz um desenvolvimento social e econômico para cada âmbito, né, da sociedade. Mas o que a gente vê isso é basicamente essa construção. Teve as eleições e o Brasil crescendo, e a gente não via aquele desenvolvimento econômico voltado para o mercado imobiliário, né? Era devagarzinho, né? As coisas começando a se contar, Minha Casa Minha Vida, era ainda um bebê, era uma ideia, eu acho. E assim, a gente veio esperando esses momentos, né? E foi crescendo. E a gente teve aquele ótimo cenário em 2008, né? Chamado boom imobiliário. Ali, muita gente ganhou dinheiro, muita gente ficou rico. E foi nesse cenário. Enquanto lá nos Estados Unidos estava aquela crise, nós estávamos surfando, né? Então, essa questão do boom imobiliário nessa época aqui foi engraçado, porque até eu mesmo, além de vender, eu construía também na época, porque era oportunidade, era preço. A gente tinha como ofertar, porque tinha condições de financiamento, tinha muita verba para financiar. E essa evolução, se a gente for destacar, de 2008 a 2011, né? Então, um cenário muito bom para o mercado imobiliário. Por exemplo, a gente sentiu muita falta de empreendimento aqui na cidade. Por que a gente sentiu muita falta de empreendimento? Porque os empreendimentos começaram a surgir a partir de 2011 e diante, né? Que tivemos alguns empreendimentos. Mas, por que eu estou falando em empreendimentos? Porque é importante todo o contexto, que se baseando por exemplo, Ministério Público, o Poder... Gabriel, Opa! Tem como você mexer no seu áudio? Ele está ficando com muito ruído.
muito ruído. Tem como? Tem, só se eu Só eu estou desconectar. percebendo isso, Rafa, está percebendo? Estou percebendo, sim. Posso ser, eu não sei se o microfone ele é por Bluetooth ou se é por É cabo. Bluetooth. É Eu Bluetooth. posso tirar, desconectar e ficar pelo... Pronto, obrigada. Deixa eu tentar ver aqui. Tem momentos que dá para entender, mas tem momentos que ele fica com muito barulho. Não, imagino. Eu fiz um teste com ele. Fala aí, para a gente ver. Vocês estão ouvindo? Agora está ótimo. Tá ótimo agora. Só para eu ver como é que tá meu áudio aqui de retorno. Alguém fala aí, por favor? Tá muito Você bom. Agora, tá ótimo. o som agora tá ótimo. Tá ouvindo? Acho que ele tá Nossa, sem... agora eu que não estou escutando vocês. Veja... Não está escutando, não? Vocês estão escutando bem, né? Sim. Sim. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo só dar um minutinho aqui do boom imobiliário 2008 a 2011, né? Foi realmente uma época muito bacana, porque a gente vivenciou muito crescimento, muita gente construindo, muita gente vendendo imóveis e pessoas realizando sonhos. E isso foi importante, porque o cenário, ele trouxe muita oportunidade para a gente, porque quando o corretor vende o imóvel, né, a gente não frisa só apenas no contexto, digamos assim, do contexto só da venda do imóvel, né? Porque tem o profissional que vai fazer o projeto, tem a parte de serviço, de engenharia, que é muito importante para o cenário, e isso é muito gratificante, porque isso gera emprego, gera oportunidade para muita gente. Então, quando a gente vende um imóvel, quando a gente consegue vender um imóvel, a gente ajuda muita gente. Então, isso é muito bacana por isso, porque a gente realiza o sonho de um casal, de uma família, a sair do aluguel, a ter sua casa, e isso é muito bacana. Então, todo esse contexto que vivenciamos hoje, do crescimento, da expansão imobiliária em toda a cidade, porque toda a cidade teve sua evolução. A gente pode analisar cada contexto e a evolução de cada cidade olhando no passado, as fotos antigas, né? Eu tenho aqui um arquivo onde a gente tem todas as fotos, né? As fotos do pessoal, da construção, das edificações da época, e se você parar para analisar, realmente cada cidade se desenvolveu. E eu quero dar um destaque para isso. Na época, a gente não tinha aqui as grandes construtoras, como eu estava falando, nem grandes empreendimentos. A gente se parava muito no Ministério Público, justamente na questão do contexto do município, que não fazia um trabalho, assim, digamos, de brigar para que tinha um desenvolvimento na cidade. Quando a gente fala em desenvolvimento, é justamente abrir as portas para os grandes empreendimentos, como surgir em outros lugares, né? A gente teve um cenário atípico aqui na nossa região, nessa mesma época, porque era a época muito boa. Tivemos dois grandes empreendimentos, um italiano, do Grupo Paulo Promotion, e também tivemos do Grupo Marinas Clube. Ia lançar aqui um empreendimento, esse empreendimento grandioso, né, de loteamento fechado, condomínio fechado, de lotes com marina, coisa muito fantástica. Mas infelizmente se travou aí alguns obstáculos lá junto com o Ministério Público e tiveram até lançamento, né? Foi um dos maiores investimentos que tivemos aqui na época, a maior movimentação, mas infelizmente isso não foi para frente. E a gente realmente passou um cenário muito atípico, porque isso gerou uma descrença com a sociedade. Ninguém queria estar querendo comprar empreendimento,
Porque antes desse, infelizmente, a gente também teve alguns outros empreendimentos que realmente não saíram do papel. Então, a sociedade, ela vê cada situação dessa, e essa situação vista, ela gera digamos assim, não uma valorização, ou seja, as pessoas não vão ter interesse em comprar empreendimento porque tem um risco, né, na época, né? E a gente viveu muito com isso aqui em Lagarto. A gente não se desenvolveu mais justamente por isso, porque a gente não teve realmente condições que pudesse trazer empreendedores e empresas para cá para fazer construções ou grandes empreendimentos. Tivemos aí com sucesso a Camel Primazzi, que lançou o Gran Golden View na época. Tivemos também uma ousadia também da CLM, da Solaris, que ela lançou alguns empreendimentos, e isso quero destacar que hoje está muito valorizado esses empreendimentos. Quem pôde comprar naquela época viu a diferença hoje, se for comparar a questão dos imóveis, né? De preço lá atrás e preço de valorização hoje. Então, a evolução do mercado, ela vem justamente para esse desenvolvimento social e econômico de cada cidade. Eu tenho um dado aqui que eu estava fazendo uma pesquisa, né? Que com a crise lá nos Estados Unidos em meados de 2008, só que a gente realmente não sentiu essa crise aqui. A gente, como disse, a gente estava surfando aqui, estava tranquilo, estava muito bom. A gente teve um aumento em 2011 de cerca de 121% no crescimento imobiliário em todo o Brasil. Você vê como foi feito, digamos, como foi muito desafiador para o cenário imobiliário, mas também foi gerador de oportunidades, né? Então, muita gente financiou. E em números aqui reais, foi financiado cerca de 79,9 bilhões no mercado imobiliário. Então, é muito dinheiro, é muito imóvel que foi vendido. E tivemos aquele pico justamente onde 2008, 2011, 2011 a 2013, que teve aquela crise toda econômica, nosso Brasil realmente enfrentou muitos desafios, e se a gente parar para analisar, mesmo assim, de 2011 a início de 2013, a gente teve uma alta ainda comparando com 2011, né? Se for comparar para 2011, a gente teve um aumento muito bacana, que atingimos 109,2 bilhões em vendas no país todo. Então, 2008 a 2013 realmente foi um cenário muito bacana, muito bom, porque a gente pôde observar o crescimento em cada cidade dos empreendimentos associativos, aquele Minha Casa Minha Vida, na época faixa 1, a gente teve muito empreendimento, faixa 2, faixa 3, que isso trouxe desenvolvimento para cada cidade com condomínios, e isso valoriza, né, porque hoje a sociedade busca segurança, lazer, conforto, e às vezes você no dia a dia, na estrutura, no planejamento dos loteamentos de cada cidade, a gente não pode buscar isso. Então, os condomínios veio para sanar essa dor, né, digamos, de cada cliente, e foi sucesso. Para cada cidade, eu falo que foi muito atípico, porque se você for comparar uma cultura que a gente tem aqui, infelizmente, só que a gente tem que trabalhar nessa cultura. A cultura que eu estou falando é o quê? Por exemplo, aqui mesmo a gente tem uma cultura de recibos, né? Não há escritura, não há uma verbação de construção. E isso é muito ruim. Eu trabalho desde 2012 num projeto que é de lei federal, que já teve a lei mudada, já acrescentando, que hoje é 16.465. E a lei ela é fantástica, porque se for... desculpa, 16 não, 13.465, falei 16. Mas, se for analisar esse contexto urbano que vivemos hoje, né? Esse contexto que temos ainda, né? Tem muitas pessoas ainda que vai nessa regularidade. Quando eu falo mercado imobiliário, cultura, recibo, né? Contrato, e isso também está relacionado à questão das construções também. Vocês que vão ser engenheiros e arquitetos, tem uma confecção que isso é muito difícil da gente estar
trabalhando. Isso a gente tem que fazer uma defesa sempre, é a valorização de cada profissão. Porque se a gente não fazer esse papel, ninguém vai fazer por a gente, não. Porque quando você se destaca, quando você fala do mercado, do seu profissionalismo, da sua atuação no cenário, você está fazendo o que é a diferença. E, consequentemente, você vai ter mais clientes, porque você está buscando e orientando o que é certo, que está lá. Mas as pessoas não têm essas informações. Eu falo muito com o meu conselho, pessoal, porque eu disse, olha, a gente tem que trabalhar a conscientização das pessoas, porque muitos não querem trabalhar com corretor, com engenheiro, com arquiteto, porque acham um absurdo de valores, mas sabe que é necessário. Quantas pessoas que eu conheço que já foi vítima de golpes, e quantas pessoas já conheço que também foram vítimas de, digamos, pedreiros, engenheiros, né? Ou arquitetos que sabem e entendem de tudo, aí quando a obra está lá e a obra está toda rachada, cheia de problema. Então, assim, são cenários que a gente vive dia a dia justamente por causa dessas irregularidades, porque a gente tem que realmente estar orientando, tem que ser autoridade na nossa área, porque é a gente que vai fazer a diferença. É a gente que vai buscar a modernização da nossa cidade, a cidade que você convive. É justamente esses pontos que são ideais para que a gente possa realmente transformar a nossa sociedade. E se a gente não começar da agora, mais na frente não vai sair tão fácil. Então, eu venho trabalhando justamente nisso, por quê? Porque a gente entende que tudo regularizado, tudo nesse contexto que a gente consegue trabalhar da forma correta, que está lá prevista na lei, né? No plano diretor. Por exemplo, aqui mesmo a gente veio ter plano diretor em 2006. Então, nossa cidade muito antiga e não tinha um plano diretor que regulamentava ou que regia como é que tem que ser as construções, o que tem que o tamanho de uma rua. E se você for olhar o contexto antigo aí, tinha lotes aqui de 5 metros de testada. Isso é ridículo, porque se você for olhar toda a construção, você pega ela centro-oeste, sul, então você vê o tipo de construção, o tipo de regimento para cada região, e isso ajuda o desenvolvimento social de cada região. Evolui, né? Porque hoje mesmo a gente está lutando aí para mudar o plano diretor da nossa cidade, justamente para a gente ter opções para ofertar para um cliente, por exemplo, vender uma casa de 7 metros de testada para uma de 10, é totalmente diferente. A fachada é muito mais robusta, muito mais bonita. Então, até para vocês profissionais, é muito mais fácil de lidar com espaço, né? Então, a gente está lutando bastante para que seja mudada essa questão do plano diretor, que seja melhorado, né? Eu acho que isso está na hora já. Então, cada cidade que tem isso, busque o município, busque realmente intensificar, né? Alertar o próprio município para que essas mudanças venham a ocorrer, porque quem ganha é toda a sociedade. E aí, desse contexto para cá, de 2006, se a gente for comparar 2006, plano diretor, que a gente tinha lá. Antes a gente não tinha praticamente uma diretriz de como tem que ser as casas, né? Se você for olhar na rua, se você andar nas casas mais antigas, você vê que a testada da casa é até na calçada. E a pessoa passando, andando de rua, pensa que tem gente em casa dentro. Por quê? Não seguia. A gente tem o plano, o plano diretor nacional, né, digamos assim, que pode ser seguido, né, que tem lá 3 metros de recuo, mas não tinha quem fiscalizasse justamente isso, para que as casas se fizessem dessa forma. As pessoas, eu acho que dentro do contexto, até invadia a calçada para deixar até menor, para pegar mais espaço. Mas a gente tem feito muita coisa para melhorar o mercado. E assim, por exemplo, hoje a gente tem cerca de 68 profissionais de corretagem imobiliária aqui atuante. Vamos dizer que mais de 30 hoje ativos, né? Fazendo as vendas, a intermediação com relação a documentos, que a gente tem que ser profissional dessa área justamente para poder melhorar a vida do nosso cliente.
E vocês não vão fazer diferente, né? Vocês vão estar ali para sentar com eles, escutar o desejo de cada cliente para poder fazer algo que agrade o gosto dele. Então, nesse cenário de 2003, a gente teve muito mesmo imóveis vendidos. Esse dado que eu falei aqui de 109,2 bilhões é equivalente a 529.000,8 imóveis financiados. Comparando a 2017, a gente teve um aumento aí de cerca de 17%, que a gente tinha obtido cerca de 79,9 bilhões em vendas de imóveis financiados. Porque hoje, o que movimenta muito o mercado imobiliário é justamente os financiamentos, né? Hoje a Caixa, ela tem a aquisição de terreno de construção e a modalidade mais usada hoje pelos empreiteiros, que a gente chama aqui de formiguinha, né? É aquele pessoal que está lá, tem lá um engenheiro, tem um arquiteto, que tem um projeto, que vai lá dar entrada para o banco liberar a obra e a pessoa construir. Então, eu conheço muitos profissionais de engenharia e arquitetura que estão fazendo dessa forma, porque é uma forma de você fazer o projeto, ganhar pelo projeto, além disso, fiscalizar e construir, né? Então, esse contexto acontece muito, né? Mas também tem as grandes construtoras que também fazem acontecer, que está lá com seus arquitetos, engenheiros, planejando um bairro planejado. A gente tem aqui construtoras com previsto lançamento próximo ano já, digamos, segundo semestre desse ano, vamos dizer assim, já com a ideia de bairro planejado, porque para trazer um conceito novo, né, para a população tem a carência. E aí a gente tem que tentar entender qual é essa carência e ofertar imóveis que realmente abranja esse perfil, né, de cada cliente. Hoje, o Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, ele está muito melhor. A taxa de juros, né, facilita muito, né? Fala em taxa de juros, né, para você ter uma ideia que isso envolve todo o contexto do mercado imobiliário, a taxa Selic. A gente chegou no patamar das menores taxas que já tivemos aqui, cerca de 2%. Hoje está 2,75%, se não me engano, mas essa é uma grande oportunidade de financiamento. Por quê? Com o juro lá embaixo, a garantia real, os bancos vão começar a querer emprestar mais para imóveis, porque é garantia real. Ou seja, o banco ele não tem um medo de perder, porque ele tem a garantia do imóvel. Então, ficou muito melhor para os clientes que for contratar, porque se você for analisar cada banco, eles vão tipo uma briga entre si em taxa de juros, né? Tem financiamento imobiliário dentro do meu caso, Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela, né? Tá 4,25, 4,5% ao ano. Então, dividindo por 12 aí, uma fração muito mínima mensal. E dentro do contexto de imóvel pronto ou usado, a gente tem bancos aí ofertando a 6, 6,9. Então, isso é muito bom, sempre ao ano, viu? Eu falo desses dados aqui, que é a taxa de juros, viu, André? Viu, Rafael? Viu, pessoal? E eu fiz uma entrevista com uma corretora lá de Portugal. E o engraçado é que ela disse que a taxa de juros lá é 1% ao ano. A gente fica assim, 4,5% já é barato, mas imagina 1% ao ano. Então, a gente tem muito que evoluir nesse contexto, mas eu acho muito bacana porque a gente entende que o mercado está evoluindo. E quando tem evolução, é bom para todo mundo, porque evolução traz a concorrência. Por exemplo, não vai ter só um empreendimento para ofertar, vai ter diversos empreendimentos onde você vai ver qual a melhor construtora, qual o melhor financiamento, e isso é importante. Mas agora vamos falar de crise, né? A gente viveu um cenário muito atípico de 2013, lá início, né? Teve lá o impeachment da presidenta, depois veio o cenário, o Brasil, praticamente todo mundo desconfiado, não tinha confiança, então o desenvolvimento econômico desacelerou e com isso os investimentos na parte de imóvel também caiu bastante. A insegurança tomou conta, o medo, então você não via empresa nem construtora lançando. A gente ficou nessa
Por exemplo, a corretagem imobiliária mesmo diminuiu bastante, porque a gente não tinha realmente a quem vender. Ou seja, não tinha crédito no banco, porque os bancos estavam, digamos que estava sem limite, dizia que estava em uma reserva orçamentária, estava sem reserva orçamentária, e isso dificultou. Porque se a gente for analisar todo esse contexto, a gente entende-se que a gente viveu um momento muito complicado. E teve profissionais, colegas meus, que realmente saíram da profissão e foram para outras profissões. Porque realmente, nesse cenário, não teve como fazer seu trabalho. Por exemplo, o engenheiro não tinha como fazer projeto porque não tinha que contratar-se ele, porque não tinha construção para se fazer, ou não tinha dinheiro para investimento. Então, foi um cenário muito delicado, porque a gente viveu coisas muito corretor, deixando de ser corretor. Eu via muito também engenheiro saindo de profissão, indo para outras profissões. E isso porque o cenário que a gente viveu, ou seja, de 2013 a 2017, a gente viveu isso. Mas aí, a partir de 2017, vem a notícia boa. O mercado começa a ganhar um impulso, o mercado começa a ganhar ânimo, investimento, política nova, e aí os programas sociais começaram a sair do papel, os investimentos em cada cidade começaram a sair do papel, o desenvolvimento econômico, empresas vindo para cada cidade, e isso começou a animar os investidores, as grandes construtoras, e elas começaram a planejar novamente, começaram a dar entrada em projetos para aprovar, porque quanto mais imóveis na cidade, quanto mais, digamos, oportunidades para cada cliente, cada pessoa poder comprar seu imóvel, era uma oportunidade que gerava emprego, gerava renda para cada um, porque quando a gente vende uma casa, como já falei, a gente não só vende a casa, por trás da casa tem a construção, que teve lá o servente, o pedreiro, pintor, marceneiro, e dentre outros, o arquiteto, o engenheiro que foi responsável pela obra, que fez o projeto, que fez lá a sua melhor planta, né, digamos assim, para que pudesse estar ofertando ao cliente. Então, isso começou a crescer. Também teve o cenário dos móveis planejados, né? A gente saiu daqueles móveis que era vendido lá nas lojas pronto, para o design agora fazer aqueles projetos muito bonitos, muito arquiteto fazendo os projetos para não só de construção da casa, mas também dela mobiliada. E isso trouxe essa evolução porque são cenários, né? O arquiteto ele não está só envolvido na edificação, o engenheiro na edificação, também tem a questão das casas mobiliadas. Então, isso foi importante. Então, em 2018, começou uma aceleração muito bacana no mercado imobiliário de Sergipe, todo o Brasil. Muita construtora começou a vender. E disso para cá a gente começou. Então, por exemplo, aqui em Lagarto mesmo, voltando a esse contexto, Lagarto, a gente teve um empreendimento que vendemos em 24 horas, pra você ter ideia. 24 horas foi o suficiente para vendermos 149 unidades. Você imagina a sede das pessoas de querer ter sua casa. Então, o banco, junto com o banco lá, a Caixa Econômica, com a construtora, olha, o preço vai ser esse aqui, cadastro cliente, cadastrou, vamos agora vender. Então, tivemos esse sucesso de vendas aí no residencial Silvio Romero. Eu quero mandar um abraço aí para a Visilando, da construtora J Filhos. Você teve uma oportunidade, ele que desbravou esse horizonte aqui, trouxe esse empreendimento, que a gente estava sem empreendimento praticamente. E isso aconteceu de dar oportunidade às pessoas, né? Mas só não falando desse empreendimento, a gente tinha um outro empreendimento que seria lançado, que foi o Golden View aqui na cidade, com as casas muito mais, digamos assim, modernas, maiores, mais valorizadas, que era condomínio, tinha área de lazer, segurança, conforto. É isso que muita gente aqui em Lagarto, e para quem estava chegando de fora, pôde aproveitar. Porque a gente aqui, um exemplo, a gente é cidade universitária, digamos assim, a gente tem um hospital federalizado,
o UFS aí com muitos cursos, né? Muita gente chegando na cidade e queria realmente conforto e segurança, lazer, porque, infelizmente, nossa cidade não tem lazeres, cara. Por exemplo, a gente tem que sair daqui para a capital, entendeu? Se você for olhar, então, se Lagarto tem, então, toda a região centro-sul é a mesma situação. A gente não tem um lazer. Então, eles buscam realmente nesses investimentos imobiliários, de condomínios, justamente, ofertar alguma coisa de lazer para que o cliente se sinta mais satisfeito, né? Se for destacar a questão do empreendimento, né? Muito se falava aqui lá, uma cultura lá atrás, que condomínio para quem está pagando R$ 300 de condomínio, mas se você colocar na conta aí na balança, né? Você não vai para uma academia, você tem lá uns aparelhos para fazer malhação, você tem lá a quadra de esporte, tem segurança, tem gente cuidando da grama. Se a gente for contar isso, dá muito mais de R$ 300. E os clientes começaram a enxergar de uma forma diferente, né? E começaram a investir e compraram. E o bacana de cada investimento desse que eles fazem é o retorno. O mercado imobiliário é fantástico por isso, porque quando você investe em uma casa, num lote, você tem um retorno aí de ganho de cerca de 30% em cerca de 2, 3 anos. Eu acho fantástico isso, por exemplo, quem comprou casa aqui atrás de 110 mil, hoje uma casa de 150 mil reais, se você realizou o sonho, mas se você for investidor, comprou duas, pode já vender ganhando aí 40 mil reais. Então, o mercado imobiliário, ele tem esse ganho real. Então, tem muita gente hoje que trabalha com justamente por isso. Faz uma casa, valoriza, vende, ganha dinheiro. Então, esse mercado começou a evoluir. Então, muitos empreiteiros, né, que eu chamei o formiguinha, começaram a ver esse mercado e começaram a construir. Aqueles que constrói já vendida para o cliente na planta, e também tem aqueles clientes que investe a casa, ela deixa lá, que eu quero alugar. Quero ganhar. Então, é uma situação muito boa aqui. Fala em aluguel, nosso cenário hoje, a gente tem praticamente quase casa nenhuma para alugar e uma procura absurda. E assim, eu tinha falado lá em 2017, 2019, 2018 sobre essa questão dos aluguéis, que a gente vem enfrentando uma dificuldade muito, muito grande relacionada a aluguéis, porque a gente não tem imóvel. Então, o mercado ele foi evoluindo através desses grandes empreendedores que começaram a desbravar a cidade e ver as oportunidades. Lagarto hoje tem mais de 104 mil habitantes e, sem sombra de dúvida, é um dos melhores investimentos para o que você possa fazer no mercado imobiliário. Hoje, Lagarto ela oferta várias vantagens de crescimento, porque a gente tem várias empresas vindo para cá, gerando emprego. A gente tem um Grupo Maratá que, se for contar a quantidade total, eu acho que tem mais de 2 mil funcionários aí que ganham seu salário, muito mais de salário, que lá paga a produção. Então, o mercado que sempre vai ter cliente. Fora isso, a gente tem as pequenas empresas, né? A gente tem as menores, mas que gera muita renda para a nossa cidade, porque aquece a economia e isso é importante para que a gente possa estar vendendo os imóveis. Eu faço parte da CDL também e a gente sempre discute isso, né? Porque a gente está, por exemplo, vivendo um momento atípico agora da pandemia, mas a gente entende que cada empresário que gera emprego é uma oportunidade de negócio para cá, para o corretor, para o engenheiro, para o arquiteto, porque é dali que pode sair uma oportunidade de negócio. E a gente bate muito nessa tecla justamente por isso, para a gente tentar entender o cenário, né? E voltando agora para 2018, 2019, as vendas tiveram digamos assim, uma maneirada, né? Tanto porque não tinha empreendimento aqui na cidade e as construtoras enxugaram bastante o crescimento, justamente por causa da questão das eleições, não sabia o que ia acontecer e aquela digamos assim, insegurança do mercado começou a rondar alguns empregos, digamos, construtoras, empreiteiras e por aí mais. Mas, com o cenário, digamos assim, evoluindo, a confiança do investidor começou a aumentar e aí começou agora o novo crescimento, né? E vou falar um dado do ano passado,
Eu vendi ano passado muito mais do que eu vendi em 2019. Mas como, Gabriel? Na pandemia você conseguiu vender? Conseguimos vender muito mais. Os imóveis não pararam de vender. Tinha muita gente que tinha condições de comprar e estava buscando as oportunidades. E a pandemia, ela realmente trouxe para todos nós um novo cenário. O povo fala um novo normal, é um novo cenário. Ou seja, vocês tiveram que se qualificar. Eu mesmo passei os 45 dias do isolamento social, né? Estudando o mercado imobiliário, buscando oportunidades. E essas oportunidades vêm surgindo a cada dia. E quem se qualificou lá atrás, colheu fruto, foi o meu caso. Eu me qualifiquei bastante, comecei a trabalhar novos métodos de atendimento, tentando trazer conceitos novos de construção. Logicamente, eu não me envolvo hoje em construção, só faço a venda, um exemplo, porque eu entendo que cada profissional tem que estar na sua área. Apesar que tem algumas profissões que o engenheiro quer ser corretor, o advogado é a mesma coisa e vice-versa. E a gente fica, às vezes, eu converso com muitos colegas justamente para tentar, por que isso, né? Por exemplo, aqui, ano passado teve um engenheiro que fez estágio comigo aqui na imobiliária, tem um advogado que está fazendo estágio comigo agora, porque eles estão querendo ser profissional da área, mas eles querem estar tudo certinho, quer ter o Cresce, porque é uma gama de serviços, né? Ele se torna, digamos assim, se é arquiteto, ele já pode ser perito avaliador. Então, é uma gama de negócios que pode ser feito. Então, isso é muito bacana. Então, nesse contexto, a gente sabe da evolução do mercado, do que está acontecendo. E, justamente, quem se qualificou, quem pôde realmente trabalhar esses conceitos, né? Buscar um atendimento diferenciado, atendimento virtual, essa realidade que estamos aqui hoje, essa palestra assim virtual, isso não é a realidade do ano passado, do início do ano passado. Era algo que poderia acontecer com 5, 10 anos. O pessoal gostava mesmo presencial, mas isso aqui aproximou muita gente. A gente viveu uma situação muito delicada, ainda vivemos a situação muito delicada, mas a gente tem que enfrentar com fé que tudo vai dar certo. O cenário mudou, a gente conseguiu planejar para esse ano um crescimento de 5 a 10% comparado a 2020, mesmo com a alta dos insumos. Pessoal, vocês têm acompanhando, acho que se não tiver, acompanhe, porque o material de construção foi uma das áreas que mais tiveram aumento, né? Você tem ideia, hoje o aço mesmo está cerca de 70% mais caro, o cimento aumentou cerca de 50%. Então, esse cenário dificulta a venda. Por que, Gabriel, a venda dificulta a venda? Porque as construtoras estão segurando para poder lançar. Elas não vão lançar empreendimento com preço alto. E está faltando material no mercado? Não, está exportando. Ou seja, lá vende 3 vezes mais caro do que vendendo aqui. E isso, dentro do cenário, preocupa, porque pode e vai aumentar os preços dos imóveis, e isso vai ter que... É um novo cenário, porque quem podia comprar uma casa em 2020, nas condições antigas, hoje, se for fazer uma nova simulação, não vai ter toda aquela condição que tinha lá no início. E isso é muito preocupante. E isso é muito delicado. Por quê? Porque a gente vive situações, se você for olhar, tudo aumentou. Eu estava outro dia conversando com um colega e ele vende carro, né? Ele disse, olha, o Corolla tá de 100 mil, tá 138 mil. Um absurdo o aumento que teve. Então, você imagina, mas tem mercado. As coisas estão fluindo, dinheiro no mercado tá circulando. E assim, eu não parei, graças a Deus. O cenário para nós aqui, lagartense, está até melhor, digamos assim, em termos de investimentos, né, pessoal? Porque a gente tem aqui o Grupo Maratá, que vai ter praticamente uma fábrica, um frigorífico. A gente tem um hospital de amor que está sendo construído. A gente tem outras empresas que estão vindo para cá também. Tem um hotel que está sendo feito, o shopping que está sendo feito. E isso traz um desenvolvimento para a nossa cidade, porque gera emprego.
é dinheiro entrando para a cidade. Tem a compra do material, tem a contratação dos profissionais, tá ali para fazer os projetos, tá lá, vai ter que ter contratação profissional na área. Então, quem tiver já qualificado pode estar atuando nessas empresas, pode estar atuando justamente nesse cenário. E eu gosto muito desse desenvolvimento da cidade. Assim, eu vejo muito um cenário muito animador, ou seja, eu não vejo a descrença que a gente tinha lá atrás. Hoje o nosso cenário é muito mais favorável do que outras cidades. Vai ter muita oportunidade para corretor de imóveis, para engenheiro, para arquiteto, para todos os profissionais. Agora, vocês precisam ser autoridade naquela área. Vocês precisam se qualificar, ser melhor. Eu tenho um ditado que o melhor nunca é o melhor. Você tem que ser melhor todo dia. Se você aprendeu uma coisa ontem, ficou ultrapassada. Você tem que aprender coisas novas, um novo conceito. Eu tento sempre estar mudando aqui atendimento. Por exemplo, antigamente, para você fazer uma simulação, você tem que o cliente até lá, o escritório, ou pegar a documentação. Não, hoje eu faço uma simulação, consigo te entregar em 1 minuto. Por quê? Realidade virtual. Essa realidade virtual vai acontecer em todo o cenário. Então, imagina só vocês agora apresentar um projeto virtualmente, sem precisar ir até a casa do cliente, porque é aquela perda de tempo para analisar projeto, tenta analisar o que o cliente quer. Então, são situações que vai ser muito atípica, mas que vai ser muito bacana para todo o cenário. A gente entende que o cenário hoje é muito bom, o que vai precisar são as qualificações. Ou seja, aquele profissional qualificado vai ganhar o mercado. E o mercado para hoje de Lagarto, ele tem muito a nos ofertar. Se você tem ideia, as construções hoje, as arquiteturas, eu falo o projeto em si, você só vê agora padrões de casa muito mais bonito do que a outra. Se você for olhar o cenário lá, como eu falei, de 1990, se você vê as casas, eu tenho um vídeo lá de 1996, eu acho, que era ridícula as casas. Era ponto baixo, era mostrando telhado, era ridícula. Se você comparar com você vê cada fachada, uma mais bonita do que a outra hoje, você vê projetos modernos com iluminação e ventilação. Você tem um dado, pessoal. Hoje a gente trabalha com financiamento de imóveis usados. E quando a gente vai pegar um imóvel que já tem a escritura e que está já averbado, né? Na sua maioria, eles não têm nem circulação nem ventilação. A iluminação não existe na casa. E isso é um cenário muito complicado para o banco financiar. O banco não vai dar a casa como uma garantia se não tiver esse tratamento. Não vai, porque ou você se adapta justamente o imóvel a esse contexto, ou não vai fazer. E aí são onde entra vocês. A questão de reforma e ampliação, vai ter que ter o projeto para fazer a mudança lá no município, tem que ter a RT, tem que ter o CAL, né? Tem que ter, basicamente, essas informações lá tem que estar incluída no projeto. E é muito imóvel. A gente tem a cultura aqui de ter imóveis com escritura sem averbação de construção, que era uma prática comum das pessoas antigamente, né? De fazer ter escritura, ter lá o registro do imóvel, mas não ter a averbação. Porque quando você constrói uma casa, você tem que pagar o INSS. E muita gente não tinha conhecimento, até hoje não tem conhecimento disso. E isso é preocupante, porque muitos não sabem, mas, por exemplo, você está pagando INSS do serviço, que vai dar garantia para você de alguma coisa que possa acontecer. Imagina só, contrata lá um pedreiro, né? Um exemplo. Você não paga o INSS dele. Acontecer alguma coisa com ele ali, é complicado. E aí, quando você, por exemplo, antes a prática era justamente essa. Era você fazer o projeto na folha de caderno e começar a obra. Aí você disse, tomara que a fiscalização não passe aqui. Tomara que a prefeitura não passe aqui. Aí você vivia nisso. E aí, quando vinha, eu ainda acho hoje errado. Por exemplo, tinha que mudar esse plano diretor, a multa por isso. Porque se você faz uma obra irregular hoje, você vai pagar uma multa e você permanece com a obra irregular. E nesse contexto, para mim, tem que mudar isso. Tem que ser aplicada uma multa muito alta para realmente não compensar fazer o errado.
Eu acho que nesse ponto tem que ser feito dessa forma. Mas, infelizmente, não é assim ainda. Muita gente que tem o uso do conhecimento faz disso, né? Justamente. E tem profissional que não assina. E eu sou todo a favor. Não assine coisa errada, porque depois a bomba vem para você. A bomba, eu falo, a casa começa a dar notificação aí. O cara não quer nem saber na época lá se você assinou porque assinou para ganhar lá aquele dinheirinho que você estava precisando. Depois ele bota na justiça, aí pronto. Eu já vi muitos casos aqui de pessoas conhecidas, amigas, e fez isso porque foi prejudicada, digamos assim, né? E se achou prejudicada, né? Que fez um projeto mal feito, fora do padrão. Se o engenheiro chega lá e diz, olha, essa coluna tem que ser desse tamanho aqui, tem que ser assim, assim, assim. Então o cara, não vou gastar esse dinheiro de concreto, nada. Aí faz depois a casa lá desmanchando. Já tive casos aqui, viu, André, que teve gente vendendo casa pelo banco, viu? Pelo banco. Foi na onda de pedreiro, né? Não estou desmerecendo os profissionais, certo? Tem suas exceções. Deixar claro aqui que vai estar gravado, vai estar ao vivo, né? Foi numa onda de um profissional e esse profissional na construção fez a casa com a base de bloco, né? Que você vê muito como hoje em dia. E aí levantou, desde botar, fazer as colunas, né? As sapatas, colunas, tudo certinho, com concreto lá, a questão do concreto tudo certinho, fez com trelice. Essa trelice é muito fina. Aí fez a casa, depois a casa, toda a casa, eu não brinco, a casa mais linda da casa. A parte de baixo todinha da casa lachou. Toda. Por quê? Aí não teve um profissional que assinasse, o cara fez na tora, aí foi lá, pagou a qualquer migué lá, o cara assinou por isso, correu um risco, aí a sorte que chegou, não tinha fechado o negócio ainda, mas estava para fechar o negócio. Imagina se isso financia. A Caixa dá a garantia, o banco dá a garantia, não, a casa pode dar a garantia, aí depois vem um problema com o cliente, que de certa forma, digamos assim, de certa forma, prejudica porque ele vai processar a Caixa, vai processar quem construiu, quem vendeu, o corretor, o engenheiro, o arquiteto, vai processar todo mundo. E isso justamente num contexto mal pensado lá no início. Então, Gabriel, a gente vê... Oi, eu fui vítima de uma situação dessa aqui em Lagarto. mas tá vendo? Infelizmente é isso. A gente... Olha, Rafael tá rindo, porque eu cansava de mostrar as fotos das rachaduras. E o Rafael, pelo amor de Deus, me ajude. Né? Mas eu não vou entrar nesse caso, não. É complicado. O importante é que está resolvido. São situações, porque se for parar para analisar, existem áreas que realmente foram, por exemplo, por isso que é importante quando se tem um projeto, um estudo, teve áreas que foi aterrada e precisa de um profissional para fazer aquele teste de absorção. Se uma área for aterrada, ela tem que ter aquelas camadas, né, tudo certinho, para que possa compactar e realmente poder construir outro em cima. Antigamente, o pessoal pegava um aterro, comprava qualquer tipo de aterro, jogava a quantidade lá e vinha enchedeira ou a patroa e fazia toda aquela terraplanagem e pronto. Aí, depois de um certo tempo, não, a chuva apurou, agora pode construir em cima. Aí, depois de muito tempo, as casas todas laxando. E por que foi isso? Porque foi tudo bom, foi tudo do melhor, mas por que ainda rachou? São situações adversas, justamente por isso que tem que ter profissional responsável nessas áreas para, por exemplo, fazer justamente isso acontecer de forma segura para o cliente. Porque quem está ali, aquele profissional que está fazendo aquele teste, tem que dar a sondagem certa do solo, para quando construir não ter problema. Porque eu acho que ninguém quer um problema desse, a verdade é essa, mas acontece, né? E É são uma dor de situações assim, cabeça grande, viu? é dor de cabeça e às vezes você não vai nem querer saber, vai querer buscar seus direitos, por aí vai. Mas é exatamente isso. Por exemplo, hoje mesmo, a Casa Mais Imobiliária ela não trabalha com imóveis no recibo. Eu tenho alguns ainda lá que eu peguei no passado, mas hoje eu não pego esses imóveis nos recibos. Por quê? Porque é uma insegurança jurídica para mim. Eu posso estar vendendo um imóvel que não é praticamente daquela pessoa. Ah, mas tem documentos que podem comprovar.
Lógico que tem. A gente pode pegar uma cadeia aí de recibos lá, de posse que tem mais de 10 anos, aí já é uma segurança. Quando você compra um imóvel no recibo que tem lá, digamos, o IPTU cadastrado, muita gente não quer pagar o IPTU, mas não sabe a importância que tem a inscrição imobiliária, porque a gente sabe hoje, e eu tenho um projeto muito bacana que estou trabalhando aqui, fazendo a regularização, que isso é importante para todos, porque isso gera economia, movimenta a economia e gera oportunidades para diversas pessoas, porque quem comprar um terreno já regularizado pelo meu projeto já pode fazer a construção da casa, tem que contratar um profissional para fazer o projeto, por aí vai. E eu estou regularizando justamente esses loteamentos que não tiveram, sei lá, sua aprovação na época, e aí eu estou conseguindo pela a lei federal, que é a 13.465, né? Que é o projeto de regulação fundiária urbana. E o governo estendeu esse contexto agora para que seja associativo, né? O município indique uma área e aí a empresa, né, vai lá e faz os projetos para que possa conceder o título de legitimação fundiária. Então, assim, são coisas que estão vindo para o Brasil para realmente resolver e sanar esses problemas, né? Voltado ao mercado imobiliário. E o cenário hoje é um cenário muito bom. Então, para finalizar, André, eu acho, e Rafael, e todos os demais que estão nos acompanhando até esse momento, é basicamente isso. A gente está vivendo esse cenário atípico, a gente sabe do desenvolvimento e a gente sabe da importância de cada profissão, de cada área. Eu falo que vocês, eu quero ser parceiro de vocês futuramente. Eu quero poder fazer vender um imóvel que você possa projetar. Então, eu gosto de parceria. Eu vivo em parceria. Eu não me envolvo em cada área eu não, de fazer, não. Eu prefiro chegar lá, pessoal, vamos fazer uma parceria aqui, eu tenho isso aqui, eu estou precisando de um profissional. Então, assim, busque as parcerias, isso vai ser de muita importância para a sua atuação, porque não adianta você se formar, né, pega lá o canuto, né, e aí ficar em casa esperando o cliente ligar para você. Não, corra atrás de parceria, corra atrás de pessoas que possam realmente, digamos assim, engajar você no mercado, porque a partir desse momento você vai ser profissionais qualificados, né? Eu tenho muitos engenheiros, muitos arquitetos que eu sou muito amigo, e assim, eu indico para cada um, e não cobro nada por isso. Tá, fulano tal quer fazer um projeto, tem esse profissional aqui que é excelente. Você pode acompanhar o trabalho dele. Pessoal, trabalhe muito a mídia, a rede social, isso é importante. Hoje a gente está vivendo numa situação onde a gente tem que mostrar nossos serviços. A gente tem que mostrar, digamos assim, de como é que a gente faz, né? E o nosso dia a dia, isso é importante mostrar, porque tem profissionais que chegaram onde chegaram justamente por isso, porque tem a qualificação no seu serviço e tem aqueles profissionais que ocultam, que faz ali e ninguém sabe quem fez. Hoje é muito importante a mídia social. Eu falo isso porque eu trabalho muito a mídia social, porque você tem que ser autoridade. Se você é autoridade, você tem que mostrar para as pessoas que você é autoridade naquilo, naquela profissão, no que faz. Se você não mostra que você é uma autoridade, você é apenas mais um. Eu faço o grupo, quero mandar um abraço aqui para Patrício do Grupo Paládio, né, da UBLA, do Quero Delivery, ele é meu mentor, né? E a gente sempre tem reunião, a gente fala disso, a gente discute muito sobre a questão de empresas, por exemplo, uma realidade que a gente estava discutindo agora, que tudo que é de e-mail vai deixar de existir. Tudo que é de e-mail vai deixar de existir. Por exemplo, falando em financeiro, um exemplo, hoje os bancos digitais já estão com plataforma basicamente pronta para você conseguir empréstimo digitalmente, sem precisar de um correspondente ali para fazer o empréstimo, entendeu? Para a área de corretagem também vai futuramente ter situações onde vai precisar mais do corretor, mas vai precisar daquele profissional que tenha autoridade, que seja qualificado. E é isso que eu estou falando para vocês. Há mercado para todo mundo? Há mercado para todo mundo. Aqui há mercado para os corretores, para os engenheiros, para os arquitetos, enfim, para todo cenário há oportunidade. Agora você tem que buscar as oportunidades, ofertar.
entendeu? Eu estou sempre buscando isso, buscando ofertas para os clientes, porque o cenário está aí, o mercado imobiliário é pulsante, é um mercado, a gente ajuda a movimentar a nossa economia, como eu disse para você, a gente representa cerca de 19% do PIB brasileiro, ou seja, é muito dinheiro que a gente movimenta. A gente ajuda a desenvolver uma cidade, tanto ela econômica, geração de emprego. É a gente, nós, corretores, engenheiros, arquitetos, a gente é responsável, direto e indiretamente. Porque se vem uma farmácia, tem que ter um projeto ali. Se vem a farmácia, tem que ter a negociação do aluguel. Se vem um hotel, tem que ter a negociação, tem que ter quem executou aquele projeto. Então, é uma gama de serviços, é uma gama digamos assim, de movimentação imobiliária, né? Justamente dentro daquele cenário. Então, isso é muito bacana. Eu quero destacar isso para vocês, deixar aqui minha gratidão a todos da Agis, né? Do Polo aqui Lagarto, não é isso? E agradecer o convite especial ao Rafael aí, que numa postagem que eu fiz, né, de um aluguel do Banco Santander, foi uma luta, viu, Rafael, para trazer esse banco para cá, mas é isso, a oportunidade. Esse ponto estava aí há um tempão, e aí a gente tenta buscar realmente situações que para levar para lá. Eu conheci, eu tinha uma amizade com um gerente que era do Itaú na época, e sempre tem aquele relacionamento. E surgiu essa oportunidade. E assim, trouxe um banco para cá, que é mais uma opção para o povo lagartense. E foi através daí que, numa postagem que eu fiz, o Rafael me encontrou lá, pedindo o número da gerente. Eu passei para ele, a Priscila, para atender ele. E aí, começamos a conversar e daqui surgiu essa palestra, que eu acho que é uma das primeiras que vão vir por aí, né? Com certeza. Isso mesmo. Bom, para resumir aqui, quero agradecer a oportunidade de coração a todos vocês que estão aqui até agora, até esse momento participando. Grato pela sua atenção, né? E na hora de pensar, vocês pensarem aí da sua família em comprar uma casa, comprar um terreno, não esqueça de mim não, viu? Agora eu vou procurar. Pode nos procurar que a gente vai prestar o melhor serviço para vocês. Vamos tentar prestar o melhor serviço, né? No que se diz da consultoria imobiliária e orientar na melhor forma de negócio, né? Para não cair numa roubada. Mas é assim mesmo. A gratidão, viu? E digamos assim, uma boa noite para todos. Podemos começar as perguntas? Vamos, sim. Eu só queria fazer um comentário, porque você falando aí, né, do boom imobiliário lá em 2008, 2009, eu estava aqui me vendo nessa situação. Eu trabalhei na CELI de 2005 até 2008, depois de 2008 a 2012 na Norcom. E era exatamente naquele momento que estava se vendendo tanto apartamento, né? E eu trabalhava lá naquelas obras. E, assim, como o mercado imobiliário movimentou a construção civil. Todo mundo, assim, com emprego. E depois que eu saí da Norcom, fui para o Senai dar aula de construção civil. E aí veio a crise. E todo mundo perdeu o emprego. Ficaram pouquíssimos professores. A gente não tinha para quem dar aula. Dei aula para mestre de obra, para pedreiro, para instalador hidráulico. E daqui a pouco, cadê essa turma? Cadê? Não tinha mais, porque não tinha emprego mais para construção civil, né? E aí é uma cadeia, né? Uma bola de neve. Né? O mercado todo, ele funciona, e aí eu tenho uma gama de profissionais junto com ele. Os feirões, né? Eu lembro que eu fazia orçamento até 1 da manhã para poder lançar no final de semana aquele imóvel. Então a gente trabalhava muito para poder fazer um estudo de viabilidade e era muito bacana aquilo ali, né? Aprendi muito também, mas como o mercado assim se transformou. E aí, Rafael não, Gabriel, eu tenho uma dúvida do seguinte: todo esse tempo dessa vivência, né, a gente vendo esse boom imobiliário, né, a gente conversando em sala de aula com os nossos alunos sobre essa questão também dos locais onde estavam sendo inseridos esses imóveis, né, de que forma que também era construído.
Uma dúvida que eu tenho, né, e eu acredito que alguns alunos meus também têm, porque a gente já discutiu sobre isso, é essa questão dessa valorização de uma determinada região. Porque algumas construtoras optavam por determinadas áreas, né, e outras áreas da cidade ficavam ociosas, né? Isso até hoje isso acontece, né? Então eu queria saber assim de você por que se determina que aquela área, que aquele metro quadrado tenha determinado valor, determinado custo. Né? Eu lembro que até na época que eu ainda estudava, teve professores que disseram que o metro quadrado mais caro de Aracaju era 13 de julho. E aí a gente ficava perguntando, e as outras áreas? Como é que se chega, por exemplo, a um valor exato daquele metro quadrado de determinada área? Então, eu acho que eu até comentei sobre essa situação, porque o que define é a sociedade. Eu estava comentando isso com um pessoal, eu vou até fazer uma comparação muito maior, né, voltado. Meu pai fundou o Loyola, né, e no Loyola tem o Loyola 1 e tem o Loyola 2. Qual a diferença desses dois bairros? Foi praticamente feito na mesma época, né? A diferença é que o Loyola 1, aquele cidadão comprou com suor seu trabalho e valorizou aquilo que ele tinha. Então, a questão social, por exemplo, você vai construir uma casa muito bem feita, muito mais bonita, para você realmente ter algo muito mais valorizado do que o normal. E a outra parte lá, o Loyola 2, que praticamente, desculpa, é uma periferia hoje, meu pai deu. Então, esse conceito, quando você tem uma região onde o padrão, o nível de construção é mais elevada, e isso aumenta a valorização de mercado daquela região. A gente tem uma área considerada aqui nobre na cidade. Por que é nobre? A definição de quem vive nela. O padrão construtivo é que determina o valor de mercado. E aquela área começa a se considerar nobre. É aquela situação. Quando você socialmente regulariza um imóvel e ele passa a ter condições de financiamento, ter condições de gerar meios de você conseguir dinheiro, você consegue trabalhar, fazer seu imóvel ficar muito mais bonito, ampliar. E isso aumenta, né? Eu, por exemplo, a gente está para criar uma comissão de avaliação aqui no município, dos corretores que tem KENAI, que são os avaliadores. Essa situação destaca para justamente o nível de padrão construtiva. Quando você tem esse nível de padrão construtivo relacionado ao mercado imobiliário, você vê a valorização para cada região. Vou citar exemplos aqui, se você for comprar uma casa na estação aqui em Lagarton, é um preço mínimo lá. E outra, tem muita gente que não vai querer comprar. Agora você entra no Novo Horizonte, você tem um padrão muito melhor de construção, as ruas muito mais bonitas, então isso valoriza. Então, o padrão construtivo eleva a valorização daquela região. E isso é o principal pressuposto que eu determino hoje no mercado. É justamente isso, é o padrão construtivo. Ou seja, se aquela área não tiver casas com um padrão de nível muito bom, logicamente ela vai ter o preço normal. Agora, se ela tiver um nível construtivo muito, muito maior, então os valores, a especulação imobiliária ali vai estar sempre. E a especulação que a gente mais vive hoje em dia, né? Essa especulação imobiliária, porque tem casa que não vale isso tudo, mas o pessoal pede, mas não vale, gente. É outro conceito que eu trabalho bastante, que quando eu vou pegar um imóvel para um cliente para vender, eu sou bem claro, sua casa vale isso aqui. Não, porque o vizinho pede $500.000, minha casa vale mais do que a dele. Entendeu como é que às vezes, o conceito? Mas a gente tem que entender que a avaliação imobiliária ela é importante quando você faz ela da forma correta. Tem um método evolutivo, né? Que você vai fazer, tem o comparativo. Então, você tem que entender um cenário para cada um, mas a valorização dos imóveis em cada região é destacada justamente pelo nível de construção que tem na sua região. Se você tem um padrão construtivo muito elevado, logicamente aquela região vai ser muito mais cara, mais nobre, né? Então, é mais cara. Gabriel, tem um aluno aqui, Daniel, ele fez a seguinte pergunta. Eu acredito que foi exatamente naquele momento que a gente estava falando dos problemas de construção. Ele coloca o seguinte: quais os cuidados que o cliente deve ter?
Sobre? Não entendi. Eu acredito que quando a gente estava falando dos problemas de estrutura na hora de comprar um imóvel como esse, é isso, Daniel? Se você quiser, você pode abrir o microfone. É isso. Então, eu Eu fui acho que vítima. o primeiro passo é realmente, quando for comprar uma casa, realmente ver quem é o responsável que assinou a obra, né? Que realmente está ali garantindo que aquela estrutura ela seja de qualidade. Então, ver quem é esse profissional, ver quem realmente construiu, isso que vai dar uma segurança, né? Eu creio que dentro desse cenário, a importância de quem construiu, qual o padrão, ver o memorial descritivo do imóvel, porque hoje eu acho que todo imóvel tem que ter um memorial de como foi construído. Isso é muito importante, porque se você realmente não ter esse contexto, você não sabe como foi construída a sua casa. Você não sabe qual tipo de cano, tipo de fio, o tipo de concreto, do bloco, a base, o telhado, enfim. Então, quando você tem uma casa e realmente tem essas condições para compra, é bom você sempre pegar, primeiro, saber quem é o profissional que assinou e ver justamente o memorial descritivo do imóvel. Eu quero aproveitar aqui, eu também estou com o Instagram aqui, eu tenho grandes amigos aqui, a Visilane da Consultora J Filhos aqui falando, tem Valéria, tem Dr. Pedro Ernesto, que ele é da OAB de Direito Imobiliário, quero mandar um abraço para vocês, viu? E o Evisolan, ele constrói muito imóvel e está com uma construção lá na Colônia 13, que é o Parque das Laranjeiras, e está desenvolvendo muito a cidade. É ele que está fazendo esses empreendimentos acontecer e levando imóveis para a população. Tô querendo comprar lá, viu? Ah, é comigo, pode deixar. Sim, aí tenho aqui um outro aluno que colocou o seguinte: quando você falou das questões das redes sociais, né, como é que trabalha, né, nas redes sociais, aí tem um aluno aqui, o Enes, perguntou como é que começa, né? Como é que você começa a trabalhar aí nas redes sociais? O primeiro passo para trabalhar em rede social do profissional, existem duas situações. Você tem que ter um perfil, ou perfil conjugado, ou perfil separados, né? Eu tenho o meu perfil hoje, por exemplo, em rede social da Casa Mais Imobiliária e tenho o meu perfil de corretor de imóveis. Dentro desse perfil, eu não tento vender imóvel, eu tento vender informação, entendeu? A informação vai levar com que o cliente se interesse porque você está mostrando que você é autoridade. Então, se você for mostrar que é um excelente profissional, você não vai fazer um post dizendo que você é um excelente profissional. Você vai dizer o porquê que você é um excelente profissional, no sentido de fazer um post dizendo que você é autoridade naquele tipo de construção. Então, você tem que mostrar essa autoridade. Então, acho que o primeiro passo para você começar é você começar a orientar, porque vai naquele contexto que eu falei, conscientização da população. Infelizmente, a gente tem a maioria das pessoas que ainda é travado para isso, para buscar um profissional qualificado, buscar uma empresa qualificada. Então, são situações que a gente vive que precisa ser mudado, né? Isso mesmo. Só acrescentando aí um pouquinho, tá? O Enes, né? Lembrando o seguinte, que a gente tem a questão também do código de ética, tá? Sendo estudante, é estudante, profissional, profissional. Então, tem que esperar se formar, tá bom? Para poder começar a trabalhar aí a sua imagem. Deixa eu ver aqui. Após comprar um imóvel, o que fazer para valorizá-lo? Falo com relação à estrutura interna e externa. Os conceitos básicos, se você parar para analisar, se você compra, por exemplo, se você compra um imóvel aí que tem uma fachada muito simplesinha, basta você fazer justamente uma bonita fachada, mudar algum aspecto da casa. Eu acho que o conceito interno da casa, se você trazer uma leveza, digamos assim, uma elegância para o imóvel, né? Cores, por exemplo. Tem ambientes que você vai comprar uma casa aí que o piso é todo escuro. Aí a casa fica muito escura, então assim, muito horrível.
E esteticamente, para venda, agora um detalhe, por exemplo, você numa casa aí tem um piso lá, P5, P4, que você coloca nessa casa, só que aí você decide colocar um porcelanato nessa casa. Então, quando você entra na casa, o cliente quando vai entrar na casa, ele vai ver a elegância, aquele piso polido, coisa mais linda. Então, isso valoriza. Até um conceito mais básico, né? O pessoal coloca muito forro de gesso, forro PVC. Tem tipos de forro que você, por exemplo, de gesso mesmo tem rebaixamento, tem aquelas luzes. Quando você entra numa casa, você vê a coisa muito mais bonita. Tem gente que bota aquele de PVC, né, que é aquele normal, branco, mas hoje já tem aqueles muito mais modernos, que é tipo amadeirado, com desenhos. Então, isso realmente eleva o valor da casa. Certo. O Tiago colocou aqui o seguinte: qual a faixa de preço que mais vende? Casa ou apartamento? É isso? Acho que é casa ou apartamento. A casa ou apartamento? Acho que é isso que ele colocou. Ele está perguntando, né, qual o padrão qual a faixa de preço e se é casa ou apartamento que vende mais. Isso. Com relacionado à construção, por exemplo, teve um dado, a gente estava conversando sobre isso, o estilo, né, de questão de construção de apartamento, né, e a questão de casa. As pessoas, a tendência agora é ir muito mais para casa, né? E é muito diferente o metro quadrado de um apartamento, porque ele é muito mais reduzido, se for essa a pergunta, né? A casa você tem um conforto, você consegue ter um espaço muito maior, muito mais arejado do que um próprio apartamento. Mas você encontra hoje apartamentos, por exemplo, tem casas aqui em Lagarto que você compra apartamento lá em Aracaju. Entendeu? Basicamente, por quê? Porque a casa, no meu conceito aqui, é muito mais valorizada. Agora, se você pegar apartamento nobre, que sua área construída é muito maior, a tendência é mais valorizado, por causa do empreendimento em si. Isso é leve, porque você pegar um apartamento normal, por exemplo, a gente tem apartamento aqui, onde o metro é mais de R$320 o metro quadrado do apartamento. Então, são apartamentos de R$160 mil, de 3 quartos, R$164 mil, de 3 quartos. E se for comparar, um dos metros mais caros hoje que tem é de apartamento. Mas se você voltar para casa, a casa é muito mais. Casa hoje, no mesmo padrão, digamos, de tamanho, mas com área interna maior, é R$250 mil uma casa. Então, esses conceitos, assim, para comparação de preço entre ambas, vai depender muito de onde está localizada, o espaço, né? Porque você tem hoje uma família e você hoje as pessoas estão sentindo mais isso. Imagine só, você mora num apartamento, isolamento social, não tem espaço. E as pessoas vão querer agora o quê? Casa com espaço. Para estar com seu cachorro no espaço, estar com a sua criança. Então, são muitas situações que estão surgindo e é oportunidade. Oportunidade para quem tem cachorro, oportunidade para quem pedala. É uma série de coisas que estão acontecendo e que realmente está sendo muito mais vantagem. E o mercado está percebendo isso. Estão investindo em cada segmento, para cada setor. Isso. A Aline, deixa eu ver se eu entendi, tá? Quanto você que as políticas de financiamento contribuíram para o crescimento imobiliário? Eu acredito o seguinte, que ela está falando exatamente das políticas de financiamento aí. Como foi que elas contribuíram aí para o crescimento imobiliário? Então, com relação ao crescimento imobiliário relacionado ao financiamento, é bem simples, né, de se falar. Para você comprar uma casa hoje, você precisa ter crédito. Você tendo crédito no mercado, você não precisa desembolsar muito dinheiro para comprar uma casa, você consegue. Então, o financiamento ele veio aperfeiçoando e a taxa de juro ela foi digamos assim, o gás, né? Aquela gasolina, aquele combustível realmente que deu para que o mercado imobiliário ele tivesse uma oportunidade, porque se você for para construir uma casa hoje de forma dependente, aos pouquinhos, você vai passar 10, 20 anos aí para terminar uma casa, nunca vai terminar. E você tendo a questão do crédito hoje, os bancos emprestam em garantia real. Então, é muito mais fácil hoje você financiar o imóvel. Eu conheço pessoas hoje, tem ideia, André, que
Então, pessoas que têm capital, têm dinheiro, mas preferem financiar, porque não ingesta o dinheiro. Entendeu? É uma oportunidade. E quem financia também é aquela questão. Vou pagar juro, tudo mais. Mas se for comparar, o imóvel valoriza bastante. Como eu estava falando aqui do Residencial Silvio Romero, que as pessoas compraram a casa por 100 mil e hoje é 150 mil reais. Mas eu vou pagar durante 30 anos. Mas quanto é que esse imóvel vai valorizar em 30 anos? Então, são situações que você vai valorizar, porque o imóvel é seu, você vai querer buscar, digamos assim, situações para que ele fique muito mais caro do que, ou, se você quiser deteriorar ele, digo, esbagaçar, logicamente que ele vai ficar muito mais desvalorizado, né? Isso mesmo. Tem mais perguntas aqui, a galera está gostando, viu? Você falou bastante da importância de cada profissional atuar na sua área. Mas se por acaso um engenheiro ou arquiteto se interessar pelo mercado imobiliário, por onde começar? Então, o cenário imobiliário para engenheiro e arquiteto é comum, porque ele constrói, né, o sonho e nós vendemos, né? Oriente, se você for entrar para a questão de venda, tem algumas situações aqui que tem engenheiros fazendo parceria com corretores, porque é uma situação que você tem que prestar um bom serviço. Então, cada um vai trabalhar no seu setor. E aí estão se entendendo até com o Cresce e Cofés sobre essa questão, porque, infelizmente, tem muito profissional de engenharia e arquitetura que estão fazendo a venda do imóvel sem ser o profissional da área. Ele pode fazer a parceria, ele pode ver a possibilidade de um corretor para justamente intermediar essa negociação, porque ele vai ser responsável, ele pode orientar sobre financiamento, mas ele não tem, digamos assim, autorização em lei para poder vender. E se o imóvel for dele, isso não vai ter nenhum problema, mas eu oriento, como muitos colegas já me procuraram, já deram entrada para fazer o curso, né? O curso técnico para ser corretor de imóveis é muito simples, é tudo online. Faz o curso, se torna corretor, engenheiro ou arquiteto e já pode atuar no mercado sem nenhum problema. Eu acho melhor dessa forma, porque você não infringe uma profissão do outro. Porque eu mesmo não quero fazer meu rascunho, não, aqui meu projeto é esse aqui, vamos lá, pode fazer. Não existe, né? Nem assim é para a profissão de corretor. Eu acho que se você quer entrar no mercado imobiliário, o primeiro passo que eu digo para vocês, se você não quer ser corretor de imóveis, é fazer a parceria com os corretores ou imobiliária. Chega lá, dá uma proposta de negócio, eu vou fazer o projeto assim, eu vou executar, eu vou construir. Então, a parceria é importante nesse primeiro momento. Gabriel, me corrija se eu estiver errada. Enquanto isso, pessoal, pode colocar nas perguntas aí, tá? Errada. Durante esse momento que eu tive esse problema com a casa que eu comprei, eu parti para comprar outra, né? Me deparei com problemas de casa pronta, sem ventilação, escura, vários problemas. E me deparei com profissionais complicados também. Tanto que eu acho que eu fiquei conhecida por alguns, que até piadinha eu recebi de um, outro dia fez, e aí, já encontrou a casa? Num tom meio que, sabe, sarcástico. Por quê? Porque eu comecei a observar tudo, né? Claro, já sabia muita coisa da profissão, acabei comprando, muitas vezes por uma ansiedade do momento. Um impulso, né? Um impulso, foi isso mesmo. Até depois sofri um pouco com isso, porque você sendo da área, você caiu numa armadilha, né? Você fica... Só que aí é o seguinte, vendo você aqui falando, tal, e analisando da seguinte forma. Hoje, talvez a visão, como tem também da nossa área, a visão da sociedade para um corretor, é somente alguém que vai te vender o imóvel que vai alugar, né? Só que eu estou vendo o seguinte, que é muito mais do que isso. Muito mais. Sua fala aqui traz uma responsabilidade que eu não vi, eu fui atrás para, de repente, me mostrar um imóvel. Por exemplo, eu vi situações que, quando eu fui analisar a construção, futuramente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha casa.
né? E aí, por eu não ter fechado o negócio, eu disse, não quero, e comecei realmente a ser intransigente, né, em algumas situações. Por que intransigente? Porque eu já tinha visto, já estava analisando toda essa parte construtiva, porque eu também não queria nada grande, queria algo que também não me desse tanto trabalho, por conta da praticidade da vida, e aí vai. E aí, analisando essa sua conversa, né, te conhecendo mais, por mais que a gente esteja longe, mas uma proximidade maior, a gente vê o quanto é amplo essa profissão. Eu falo que ela é muito importante, André. E assim, como eu disse, tem que ter um bom profissionalismo. Se não tiver um bom profissional na área, realmente ele vai, digamos, não vai atender o que você está buscando. Ao longo do tempo, eu vim aprendendo e aprendendo com os melhores, né? Com grandes profissionais que estão ligados diretamente. Porque, por exemplo, eu tive uma professor que, digamos assim, de vida, né, que meu pai lá fez aquele loteamento de forma irregular e hoje eu estou regularizando o que ele fez irregular. Mas ele não fez porque ele quis, ele fez porque na época o município era omisso, não tinha plano diretor. Então hoje você não se faz mais. E eu adotei essa política, essa ética, né, dentro do meu conceito de atuação no dia a dia. Realmente eu só vendo imóveis que realmente me dá uma segurança em vender, porque existe um dado muito importante que você e um cliente e um corretor, ele mantém um vínculo de relacionamento durante mais de 7 anos. Aquele vínculo. O qual vínculo? É o vínculo pós-venda, é o vínculo pré-venda, venda, pós-venda. Então, ele vai em torno de 7,5, 7 anos e meio de relacionamento. E nesse meio termo você vai ver você agraciada com o sonho conquistado, você vai indicar para seus parentes e amigos, e isso é um relacionamento, quando você vende algo, realmente proporcionar aquilo tudo que você está falando. Então, eu quero mandar aqui, por exemplo, um dado, e quero mandar um abraço para ele novamente, porque ele está acompanhando aqui também, é Vislan da J Filhos, o dono, o presidente, o diretor. E ele é bem claro, ele dá segurança nas construções da casa dele. Ou seja, eu vendi com tranquilidade, porque eu sei que a casa foi bem feita. Teve engenheiros profissionais de excelente qualidade lá, que acompanhava cada cliente, entendeu? E mostrava como é que estava sendo feita a construção da casa. Tinha etapa, e isso é importante. Quando você tem a segurança de que você está vendendo algo, e algo realmente que vai dar um conforto e uma tranquilidade para o cliente, você fica mais tranquilo, porque eu penso muito no pós. O pós-venda é essencial. E quando a gente se trabalha esse pós-venda, eu já tive dificuldade lá atrás de vender coisas que realmente eu não queria vender, porque um empresário tal da cidade queria que eu vendesse. Mas são situações hoje que eu não quero justamente estar atuando dessa forma por causa disso, porque eu não quero ter esse problema, porque eu me sinto culpado pela situação. Se eu estou lhe vendendo, eu sou profissional. Então, o profissional que se preocupa com o cliente, ele vai se preocupar com os detalhes, como foi construída. Tem gente que quer realmente só vender para ganhar comissão, e eu não funciono assim. Eu, como profissional da área, eu busco primeiro a ética, a moral e ter a certeza de estar vendendo algo que ele venha a ter o conforto. Né? Quando a gente pega um imóvel usado, que a gente não sabe qual a construção, a gente entende-se que tem muito tempo que está construído, nunca deu problema, a gente informa o cliente a situação, a gente não tem como ofertar. Agora, quando a gente pega uma casa nova, eu só vendo casa hoje nova com a entrega do memorial descritível, para ele saber como foi construído lá, para saber onde é que está o cano que está passando, a tubulação, porque vai ver, ele não sabe lá e mete uma furadeira lá e fura o cano. Então, são essas coisas que o corretor tem que ficar atento. Você que está ouvindo aí, que vai assistir essa live, né? Essa palestra, essas situações, o corretor tem que ficar atento a cada detalhe, porque o cliente está realizando um sonho, está comprando imóvel, não é de R$10, não, é de mais de R$100.000 de investimento. É um sonho. Então, primeiro passo, o corretor ele tem que estar muito antenado de tudo que ele está vendendo. Se é um lote, se foi aterrado, se não foi, como eu estava dizendo no início. Aí eu vou vender um lote lá, esse lote aqui é assim, tá planinho,
Mas se o aterro foi feito certo, correto, ou foi com entulho? Aí a pessoa faz a casa em cima do terreno, foi fulano que me vendeu. É bem assim. É desse jeito. Mas, assim, eu vejo o conhecimento em legislação, né, que isso também é importante, né, porque você passa essa segurança, né, dessa questão, porque a cidade funciona com legislação, né? Isso. Daí a questão também da regularização, né, o quanto é importante também a gente estar atento a isso aí. Mais alguém? Alguém mais quer fazer alguma Eu queria... boa noite a todos. Eu gostaria, né, coisa? só de frisar esse ponto que Gabriel falou, né, sobre a questão da carência, né, que nós temos de empreendimento. Né? Quando ele citou que a J Filho vendeu o empreendimento feito em Lagarto em 24 horas, né? Então, assim, nós temos realmente uma grande carência. E quando a gente fala, né, em vender assim, um grande empreendimento como a J Filho, né, ela não está vendendo uma casa de fato, é um estilo de vida, né? Ali Exatamente. você está vendendo um estilo de vida. Quando ele falou da questão dos condomínios, né, que as pessoas têm uma certa resistência, eu vou pagar um condomínio de R$ 300, tal, mas quando você para pensar, né, que ali tem uma piscina, né, você vai ter o que fazer no final de semana, né, onde está lá com sua família, você tem uma academia, né, ali dentro do seu ambiente ali do condomínio, você vai ter uma academia, vai ter uma piscina, você tem a possibilidade de ter aula de pilates, né, e outras coisas mais, né? Então, o retorno que você tem, né, é muito interessante, né? Então, Além disso, né, você tem um profissional que vai limpar a piscina, que vai cortar a sua grama. justamente, E só isso daí, eu tenho um chácara, tenho uma piscina, e eu trabalho limpar a piscina. Aí, de vez em quando, a gente tem que pagar. Então, pois é, basicamente é isso. Então, eu acho fantástico o condomínio. Eu acho que é muito, digamos, a evolução do residencial é condomínio. Futuramente é condomínio. Para quem realmente tem as condições, né, de ter, é condomínio. sim, sim. Né? Até porque você tá rateando os custos, né? Então, assim, a piscina não é só sua, e você tem uma piscina em casa, você não vai usar sempre a piscina, né? Que Então, eu só gostaria de frisar isso, né? E gostaria de fazer uma pergunta, né? Assim, trabalhar com imóveis usados, né? E a gente sabe que no interior, na verdade, a gente tem muito imóveis que não tem escritura, né? Como é esse processo para trabalhar com esses imóveis com recibo? Você até falou que pega aí os imóveis que tenha um histórico de recibo, né? Mas a questão da regularização, o pessoal procura muito para fazer a regularização, até para a questão de banco, né? Porque para o banco é muito interessante financiar, apesar do spread, né? Que é o retorno para o banco não ser assim dos melhores para financiamento de imóveis, mas todos os bancos eles buscam clientes para financiamento porque ele está ganhando ali um cliente que vai ter uma fidelidade de 30 anos, que é justamente o tempo de um isso é a financiamento garantia real. bancário e com garantia real, né? Então, assim, e até para os clientes, vamos supor que tem uma casa e ele está precisando de ou ele tem uma empresa e ele quer botar esse imóvel como garantia e o banco, ele precisa ter a matrícula, né? Tudo certinho, uma escritura para Registro do poder imóvel. liberar. Como é esse processo aí? O pessoal procura Então, muito para fazer essa dentro regularização? desse contexto que você falou, Rafael, eu não estou trabalhando hoje com imóvel no recibo. Eu posso trabalhar se o cliente quiser regularizar. Eu tenho um Sim, projeto aqui aprovado no município em duas grandes áreas aqui, que é o Loyola, o bairro Loyola todo, né? E sim, Novo Horizonte. Então, o recibo em si, ele disse que você tem posse, mas você não tem o direito, né, sim. digamos assim, de ter um título, um registro, né? E você passa a ter uma segurança jurídica quando você realmente tem um registro do imóvel. E esse registro que vai dar a possibilidade de você dar como garantia o imóvel, fazer financiamento e vender mais fácil. Então, são diversas situações que, dentro do cenário, a regularização ela é importante. Porque quando a gente fala em regularização, não é só fazer o registro do imóvel, né? Você tem aquele conceito onde o cliente vai conseguir recursos para poder ampliar seu imóvel, para reformar.
ele vai conseguir recursos para modernizar, e isso é importante dentro desse cenário. Eu mesmo hoje tenho alguns imóveis ainda no Recife, mas que tem uma segurança, né, de documentação, mas eu hoje não estou cadastrando mais nessa sequência. Por quê? A gente tem uma dificuldade, primeiramente, de vender no cenário, e a segurança que você vai dar para o cliente, qual vai ser? Então, mesmo que você tenha a documentação toda certinha, o bom, se o cliente tenha toda a documentação que dá competência para fazer a regularização, seja ela fundiária ou seja ela extrajudicial, que é o uso capião, é bom fazer. O primeiro passo está aí. Se pelo projeto da REURB você não conseguir regularizar, que é o projeto piloto hoje, que a gente consegue fazer com menos custo, porque já tem esse entendimento, a gente já tem a equipe de engenharia que faz os projetos, né? Que faz o levantamento cadastral, que faz o projeto já referenciado daquela área, do núcleo. Então, são essas situações que a gente está envolvendo, que envolve o corretor, o engenheiro, entendeu? O técnico de edificações, todo o pessoal que trabalha com engenharia está envolvido, porque depende do projeto para fazer. Então, são diversas situações e eu mesmo hoje não pego. O cliente querendo regularizar, eu pego. Sim, aí porque aí eu vou dar para quem eu vou vender, eu vou dar uma segurança, tá entendendo? Aí a gente vai na pós-venda. Por que o pós-venda, Gabriel? Porque você vai ter uma tranquilidade de vender um imóvel que vai dar uma garantia jurídica para não aparecer outro dono dizendo que ó, essa casa aí é minha. E aí tem gente que faz um recibo aí na Lan House, paga R$ 50 e diz que é dono do imóvel. Qual a garantia que você vai ter? Tem gente, Rafael, hoje em dia aqui, infelizmente, que tem casa e não tem nem sequer a inscrição imobiliária, nem sequer paga IPTU. E a gente fica assim, horrorizado com a situação, porque eles acham que estão abafando, né? E a qualquer momento pode perder o imóvel. Por exemplo, o município pode pegar a inscrição, o CPF cadastrado lá na imobiliária e entrar com a ação, puxando para ele pagar. Aí não encontra, vai para leilão o imóvel e se vende aí por cada dívida de R$ 500, R$ 600. Então, são situações que a gente tem que ficar realmente atento para que o cliente não venha sofrer. Eu já teve casos de cliente aí, por cada dívida de R$ 500, a propriedade foi para leilão e foi arrematada. Então, isso é importante. Por isso que eu quero dar para o meu cliente futuro uma segurança, porque, por exemplo, eu vou estar lá regularizando o imóvel, então vai gerar os custos, logicamente, mas ele vai ter uma segurança jurídica. Se ele quiser levar lá a matrícula para o banco, ele pega dinheiro. Hoje, se levar o papel, o recibo, não tem. E aí é um detalhe que eu explico para todo mundo, né? Muita gente não entende a questão do conceito. Muita gente fala que a escritura em si, ela é o documento final. O registro que é o documento final. Se você lavra a escritura, mas não registra, você não tem posse do bem ainda. Você tem um ato lá, você tem um ato que você lavrou e está lá. Agora você precisa registrar. Você tem ideia, Rafael? Aqui eu tenho pessoas, amigas, que tinham imóvel de 1 milhão sem registro. E aí, eu disse, como é que você dorme tranquilo? Porque se acontecer alguma coisa, alguém da família que passou o documento morrer e você não registrou, vai ter que fazer inventário. É custo para você. E se acontecer alguma coisa aí, judicialmente, e aí entrar com ação e pegar o bem como penhora. Então, são diversas situações dentro do contexto que a regularização, o registro do imóvel, ele vai dar para o cliente. E isso é importante. Vamos ter que frisar isso, porque quando você regulariza, dependendo da situação, você vai dar a oportunidade da economia girar, ou seja, aquele bairro, aquela rua que é no recibo, ele passa a ser regularizado, ele vai dar mais condições para que a sociedade evolua, no sentido do padrão construtivo, dos valores dos imóveis, vai aumentar, geração de emprego, porque quando você regulariza, você tem a possibilidade de estar vendendo um imóvel, quando você vende esse imóvel, você consegue comprar outro, aí você vai ter que construir, já vai empregar pedreiro, você vende pintor, vai comprar matéria de construção. Então, isso é vai contratar os profissionais de engenharia, arquitetura para fazer um novo projeto. Então, assim, é uma gama de situações que envolve e que faz a evolução dentro do cenário imobiliário. Obrigado, Gabriel. Uma pergunta. Obrigada, Rafa.
Só mais uma pergunta para a gente encerrar, porque a gente já está tomando demais o tempo de Gabriel aqui. Eu estou com medo de ir para casa agora, que eu estou aqui recolher. Pois. Inga colocou aqui uma pergunta. Quem tiver, faça só mais uma e pronto, tá bom? Pergunta o seguinte: como funciona a relação entre a imobiliária, a incorporadora e uma construtora? Como funciona? É assim, hoje os empreendimentos, né, incorporadora ou, digamos, construtora, a tendência de trabalho deles é com a imobiliária e não com o corretor final. Ou seja, você é profissional da área, você tem que se vincular a uma imobiliária para que você possa vender os imóveis, né? Se você não se vincular à imobiliária, você não consegue vender os imóveis daquele empreendimento. Lançou aqui empreendimento lá de fulano. Aí o corretor, vou lá falar com o dono para vender os imóveis. Você não consegue, porque você tem que ser jurídico. Então, a construtora ou incorporadora contrata diversas imobiliárias que vai ter suas equipes para dar resultado. Porque não adianta você ter imobiliária e você só um profissional. Por exemplo, aqui eu tenho 5 profissionais que atuam junto comigo. A gente tenta, sempre que pode, fazer plantão, vender, e isso a imobiliária vai ficar responsável. A gente assina um contrato com a construtora, com a incorporadora, justamente para dar condições da gente estar vendendo e aí pagar, tirar nota, pagar os impostos, tudo certinho para poder ganhar a comissão. Funciona basicamente assim. Gente, vamos encerrar, né? Quero te agradecer mais uma vez, agradecer ao professor Rafael também pelo primeiro contato aí, que foi muito bacana. Agradecer quem está aqui com a gente, tá? Tem pessoas que eu acredito que eu não conheça, mas que bom, sejam bem-vindos, né? Aos alunos, a todos que estão aqui, tá? Muito obrigada. Me perguntando aqui de fora. Estão perguntando aqui da listinha, Tá. né? Tá, eu vou passar. Só um minutinho. Eu gostaria de agradecer também, viu, Gabriel? A palestra muito boa, né? Muito interessante. Aprendi muito, né? Hoje foi um dia realmente de grande conhecimento. E os alunos também aqui estão com elogios, viu? Estão gostaram muito da palestra. Eu que agradeço, viu, Rafael, Andréa e todos os alunos. Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, sou apaixonado por vendas. Eu sou franco em dizer isso, eu vivo do mercado imobiliário. Então, tá ajudando a grandes profissionais, tá ajudando ao mercado imobiliário, aos clientes, os futuros clientes, né, os parceiros de negócio que vão estar surgindo aí. Para mim é gratificante, porque a gente trabalha na evolução, ou seja, constante, qualificação, a gente trabalha com a ética, com a moral, e quero agradecer a todos os parceiros também aí, Vislan que estava acompanhando, ao presidente de Direito Imobiliário da OAB, Pedro Celestino, um grande abraço, a Jeane, e tem o engenheiro Clécio, Joaldo, Tiago, enfim, a galera toda que está nos assistindo, meu grande abraço, sinta-se abraçado por mim, e gratidão, e precisando falar do mercado imobiliário é só me chamar. Com certeza. Expedito levantou a mão, você quer falar, Expedito? Não? Então, podemos encerrar, né? Obrigada, viu, Gabriel? Uma boa noite aí para você. Boa noite. E boa noite aí a todos, próxima. tá?